Olá, aluno, olá, estudante, sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo à célula. Aliás, né, o nosso componente aí que está acabando, é verdade, né? Então, para a gente finalizar aí com chave de ouro o nosso componente, segue aí então o título da nossa aula de hoje. Vamos lá, colocando na tela para vocês. Na nossa aula de hoje, a gente vai começar a nossa sistematização. Então, por isso o título, Sistematização 1. Para vocês aí, relembrando, o nosso componente é o do solo à célula. Estamos na atividade 4, na aula 9 dessa atividade, e hoje a gente vai iniciar o encerramento dessa atividade. Então, vamos fazer aí uma retomada de tudo o que fizemos durante todo o nosso componente e também de tudo que fizemos durante a nossa atividade 4. E aí, então, né, o título referente a isso, a nossa sistematização e conclusão do nosso componente. Eu sou a professora Priscila, o nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente, e o nosso componente do solo à célula, como vocês aí já estão super acostumados, né, com o nosso componente, principalmente dentro do nosso aprofundamento à cultura do solo. E aí, antes de mais nada, né, gostaria também de agradecer a presença das nossas amigas aí dos Libras, né, sejam bem-vindas, meninas, estamos aí com a Janaína e com a Giovana hoje, então muito bem-vindas, meninas, e também para que todos aí possam ter acesso à nossa aula, vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher loura, pele branca também, meus cabelos hoje estão presos, uso óculos, meus olhos são claros e hoje eu estou vestida com uma jaqueta preta, uma calça jeans preta e um sapato preto. E aí, então, para que vocês possam ter uma ideia, né, de como que a gente é, né, na verdade, para que todos aí possam ter acesso. Continuando, então, a nossa aula de hoje, vamos, então, para o objetivo da nossa aula, que vai aparecer aí na tela para vocês. Hoje, o objetivo da nossa aula é sistematizar e retomar os conceitos e os termos abordados durante o componente do solo à célula. Dentro desse objetivo, nós temos também os eixos estruturantes, que fazem parte, então, não só dessa atividade dessa aula, mas de todas as atividades que, né, compuseram aí o nosso componente. Então, nesse caso, os eixos estruturantes que nós trabalhamos durante todo o nosso componente foram a investigação científica, a mediação e a intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Então, aí para vocês, estudantes, professores que estão aí nos acompanhando, né, para que vocês saibam, né, a respeito, então, do que foi trabalhado não só nas nossas aulas passadas, como também nas nossas últimas atividades, ok? E aí, né, vamos começar, na verdade, relembrando um pouquinho o que a gente viu na nossa última aula. Então, vai aparecer aí para vocês, olha só, na aula passada, né? Então, na nossa última aula, nós vimos a respeito da anorexia, então vimos a questão da definição, o quadro clínico e os sintomas a respeito da anorexia e falamos sobre os aspectos fisiológicos e genéticos. Nessa aula, inclusive, nós tivemos a participação da professora Maria Fernanda, aqui do Centro de Mídias, que abrilhantou a nossa aula com referência à anorexia, né? E explicou bastante coisa para a gente com relação a esse transtorno alimentar. Aliás, esse tema, assim como outros que a gente vem trabalhando dentro da nossa atividade 4, foram temas para debate, que foram temas aí escolhidos para que vocês pudessem aí debater em sala de aula, para que vocês pudessem tomar nota a respeito desse tema, ver os principais aspectos positivos e negativos a respeito dos temas que a gente trouxe aí para vocês. Então, a anorexia está dentro aí desse tema para debate, que é a culminância, na verdade, da nossa atividade
4. Na aula de hoje, então, a gente vai relembrar, né, muito do que a gente viu durante todo o nosso componente. Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar a sistematização das nossas atividades de 1 a 4 do nosso componente do solo à célula. Especificamente nas aulas de hoje, a gente vai trabalhar muito mais a nossa atividade 1 e 2, enquanto que nas próximas aulas a gente vai trabalhar mais as nossas atividades 3 e 4. Então aí nós dividimos, né, a nossa sistematização para que vocês então pudessem aí acompanhar direitinho e solucionar, né, as últimas dúvidas que ficaram a respeito do nosso componente e também a respeito das nossas atividades, ok? E aí vamos começar então a nossa aula de hoje relembrando um texto que a gente viu lá no comecinho da nossa atividade 1. Aliás, a gente, durante todo o nosso componente, a gente ficou pensando e analisando a seguinte questão: será que nós somos o que comemos? E aí, então, por meio dessa pergunta, a gente começou então a analisar um texto, onde a gente via o seguinte título, na verdade, desse texto, né? Onde falava a respeito das análises químicas dos ossos. Então, o texto que a gente analisou vai aparecer aí na tela para vocês, o título do texto que a gente analisou. Foram Análises Químicas dos Dentes e Ossos do Rei Richard III revelam seu estilo de vida. Esse texto, na verdade, é uma reportagem que foi publicada e desenvolvida pelo jornal British Geological Survey da University of Leicester. Então, essa reportagem, ela revela primeiramente que onde foi encontrado, na verdade, os ossos do rei Richard III, né? Esses ossos, durante muito tempo, eles ficaram escondidos e eles foram, de fato, encontrados no estacionamento da universidade, quando essa universidade começou a ser construída. E a partir daí, com, né, o achado, então, desses ossos, começaram uma série de pesquisas e uma série de experimentos laboratoriais também, para se verificar a procedência desses ossos, quão antigo esses ossos eram e para verificar também o que esses ossos, né, qual que era a composição, na verdade, desses ossos. E o artigo justamente retrata isso, né, a questão então da composição dos ossos. A partir então dessa série de experimentos químicos realizados em laboratório, eles conseguiram identificar por onde, na verdade, eles conseguiram identificar de quem era aquela ossada, então eles conseguiram identificar de quem pertencia aquela ossada, e aí sim eles conseguiram determinar que era do rei Richard III, e esse rei eles conseguiram também determinar por onde ele caminhava, né? Quais foram as guerras que ele participou, os lugares que ele frequentou. Tudo isso por meio da análise química dos ossos, dos seus dentes, né, e dos ossos aí pertencentes, então, a esse rei. E a partir daí, vocês estão vendo também na imagem, né, tem um QR Code que vocês podem, então, ter acesso a esse texto. E com acesso a esse texto, vocês podem aí relembrar um pouquinho mais a respeito de como se deu esse estudo, né? Então tá aparecendo aí justamente para vocês, né? Esse QR Code para vocês aí depois, né? Vocês acessarem o texto, lerem aí com calma e verificarem tudo o que foi feito, né, e todas as análises que foram feitas nesses ossos e tudo o que eles encontraram. Mas gostaria de ressaltar aí para vocês justamente algumas frases do texto que são frases importantes que identificam justamente, né, e que respondem à nossa pergunta, se nós somos o que comemos. E aí essas duas frases, na verdade, aparecem aí na tela de vocês, né? Então a gente tem aí a primeira frase
com relação à medição, né, desses ossos. Então foi utilizada uma técnica de medição de isótopos e ele relata justamente que com essa técnica, né, então com a medição dos isótopos, permitiu relacionar a localização geográfica, a poluição e a alimentação. Então conseguiram encontrar nesse osso desse rei uma grande quantidade de nutrientes e metais, dentre eles o estrôncio, o oxigênio, o carbono e o chumbo, por meio dessa medição dos isótopos. E com isso conseguiu se estabelecer por onde ele andava, o que ele comia, se ele estava presente em ambientes poluídos ou não. E uma outra frase também que eu gostaria de destacar é a respeito dos dados fornecidos por esses isótopos. Então, os dados dos isótopos do osso das costelas indicam que nos últimos 5 anos houve uma enorme mudança em seus hábitos alimentares. Então, por meio dessa medição de isótopos, conseguiu-se estabelecer justamente o que esse rei comia. E então, de fato, nós somos o que comemos. Então, a gente consegue responder essa pergunta com uma afirmativa. Então, realmente, nós somos o que comemos. E aí, coloco para vocês aí também a respeito de como se dá essa medição de isótopos. Então, primeiro, né, se tem ali os ossos, né, no caso do Richard III, os ossos que foram encontrados. Nesses ossos, ele apresenta ali, olha, na junção, né, na cartilagem, na junção de um osso com outro, tem ali o que a gente chama de uma rede cristalina. Essa rede aprisiona os isótopos. E a partir daí, a gente consegue fazer essa medição. Isso porque esses isótopos apresentam o que a gente chama de meia-vida, que é um processo de decaimento, e com isso, conforme esses isótopos vão decaindo, eles vão ficando mais estáveis. E esses isótopos estáveis permanecem, então, no material que a gente está estudando, no caso, o osso. E a partir daí, com um pequeno fragmento desse osso, a gente utiliza um equipamento que a gente chama de espectrômetro de massa, onde a gente consegue, então, determinar qual é o tipo de elemento que está presente nesse osso. Isso por meio de picos que são então liberados, detectados por esse equipamento. E dependendo do pico que aparece no equipamento, a gente consegue determinar qual o tipo de elemento químico que está presente então nessa amostra. E aí a gente começou a nossa atividade 1, né, determinando que de fato nós sim somos o que comemos. E a partir daí a gente consegue determinar um pouquinho mais da nossa composição e falar um pouquinho da composição do nosso corpo. Na nossa composição, a gente precisa relembrar, né, que o nosso corpo ele é feito de elementos químicos. Elementos esse que são muito parecidos com aqueles que a gente encontra lá na tabela periódica. Dentro do nosso corpo, esses elementos eles podem estar aí na sua forma singular, como ainda eles podem estar unidos formando compostos. E esses compostos podem ser compostos inorgânicos, como está aparecendo aí na tela para vocês. Esses compostos inorgânicos são aqueles que não apresentam carbono na sua composição, enquanto que os compostos orgânicos são aqueles que apresentam carbono na sua composição. Dentro do nosso corpo, né, com relação aos compostos inorgânicos, a gente vai ver principalmente a água, enquanto que dentre os compostos orgânicos, né, ou seja, aqueles que apresentam carbono na sua composição, a gente vai ver principalmente a glicose, né, o açúcar mais simples que a gente encontra no ambiente. Temos ainda a diferenciação dos compostos orgânicos em naturais, como o nosso DNA, onde a gente apresenta ali né, também carbono, mas apresenta ali uma série de outros elementos químicos, né, como o nitrogênio também presente nas bases nitrogenadas, o oxigênio e o fósforo presente no grupo fosfato, o próprio carbono também presente ali no açúcar, né, na pentose. E também nós temos os elementos sintéticos,
sintéticos, como a ureia, que foi primeiramente descrita em laboratório. Tudo isso faz parte da composição do nosso corpo. Então, nós temos elementos químicos que podem estar aí de forma simples, né? Ou então unidos como compostos. Entre esses compostos, a gente pode dizer que temos os compostos inorgânicos, como a água, que não apresenta carbono. Ou ainda a gente apresenta os compostos orgânicos, que são aqueles que apresentam carbono na sua composição. E a partir daí nós temos os nossos tecidos, e esses tecidos também são compostos por elementos químicos, como a gente viu anteriormente. Então, dentre os nossos tecidos, vale ressaltar aí, olha, o tecido muscular. Aliás, né, durante as nossas aulas a gente falou bastante a respeito de todos os tecidos presentes no nosso corpo. E a gente destacou muito desses tecidos, as suas funções e os principais elementos químicos que estavam presentes, então, nesses tecidos. E aí a gente tem os 4 tecidos fundamentais, né, que são a base aí do nosso sistema e também são a base aí do nosso corpo. Então, dentre eles, eu destaquei o tecido muscular. Esse tecido, então, ele tem uma série de fibras, e essas fibras ou estriações são formadas aí também por proteínas. Essas fibras apresentam aí o que a gente chama de actina e miosina, que são as principais proteínas que promovem a contração muscular. Essa contração, ela se dá principalmente pela presença de elementos, o sódio, o potássio e também elementos como o cálcio também vão estar presentes para que ocorra a contração muscular. Nesse processo de contração muscular, então, o que eu vou ter? Eu vou ter o elemento cálcio, principalmente, que são, né, esse elemento ele é liberado de organelas específicas da nossa musculatura, que a gente chama de retículo, e como estão presentes, então, no tecido muscular, a gente chama de retículo sarcoplasmático, que promove, então, a liberação de cálcio. O cálcio presente no nosso tecido, juntamente com a energia, com o ATP, promove aí, né, a mudança na configuração da proteína de actina. Essa actina se liga à miosina, promovendo então o deslizamento de uma proteína sobre a outra. E por meio desse processo, acontece então o que a gente chama de contração muscular. E isso é importante, o processo de contração muscular é super importante justamente para que aconteça a movimentação do nosso corpo, né? A musculatura que está então presente e super associada com o esqueleto, isso vai promover, então, né, esse processo de contração, promove não só a contração da musculatura, como a movimentação do nosso próprio corpo e a movimentação do esqueleto. Além que a gente tem também outros tipos de músculos, né, não necessariamente o músculo estriado esquelético, ou seja, aquele que está em associação com o esqueleto, mas a gente tem também o músculo cardíaco, como o nosso coração, que precisa então também desse processo de contração muscular para exercer os batimentos cardíacos. Fora isso, a gente tem também a musculatura lisa, que está presente na maioria dos nossos órgãos, como por exemplo o intestino, ou como está presente também nos órgãos do sistema urinário, como a bexiga, por exemplo, que são importantes, que exerçam também uma série aí de contrações para que ocorra, por exemplo, o processo da urina, né, para que a gente ali também ocorram os processos do sistema digestivo, os movimentos do intestino, os movimentos do estômago também são realizados por meio desse tipo de tecido muscular. Além disso,
a gente falou também sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial vai aparecer aí na tela para vocês. Ele é composto, né? Então são células que estão muito grudadinhas umas às outras, estão super associadas aí umas às outras e apresentam o que a gente chama de junções. Essas junções promovem então a comunicação entre uma célula e outra, e é por meio dessas junções onde eu tenho a passagem de substâncias e principalmente de íons e elementos químicos para que então essas células exerçam aí a sua função. O tecido epitelial é um tecido de revestimento, então ele é importante ali no revestimento de órgãos e o revestimento do nosso próprio corpo, e esse tecido então serve como uma proteção, né, do nosso órgão, dos nossos órgãos e do nosso próprio corpo. Além disso, né, também, né, já falamos do tecido muscular e do epitelial, nós temos também o tecido conjuntivo, que na verdade ele é um tecido de preenchimento. Entre o tecido conjuntivo, existem diversos tecidos conjuntivos no nosso corpo, mas um que eu gostaria de destacar são os ossos, né, que é considerado aí também um tecido conjuntivo. Ele apresenta na sua composição o cálcio, que vai dar essa dureza e essa firmeza dos ossos e do nosso esqueleto. Esse cálcio ele pode ser absorvido do nosso próprio corpo, ou ele pode ser remodelado dos nossos próprios ossos, para que então ele esteja disponível para o nosso funcionamento, né, e funcionamento do nosso corpo. E outro tecido também que eu gostaria de destacar é o tecido nervoso. O tecido nervoso é composto então por essas células que estão aparecendo aí para vocês, que são os neurônios. Essas células então apresentam aí, né, uma função super importante, que é de transmissão dos impulsos nervosos. Essas transmissões acontecem pelo que a gente chama de sinapses entre uma célula e outra. Esses impulsos então eles passam da região ali do corpo celular, passam pelo axônio até a região do dendrito, e dentro dessa transmissão, né, por meio dessa transmissão, a gente tem ali uma série de bainhas, que a gente chama de bainha de mielina, que faz então com que esses impulsos nervosos sejam passados de uma forma super rápida para que o nosso corpo então execute as funções que o nosso cérebro ali está comandando. Isso, né, para que aconteça esse processo de transmissão e de impulso nervoso, também há necessidade de cálcio, também há necessidade de sódio, de potássio e de vários outros elementos químicos que fazem parte do nosso corpo. E aí, né, continuando então dentro ali do nosso processo de composição do nosso corpo, para que a gente adquira então esses elementos, a gente precisa nos alimentar, a gente precisa se alimentar. E a partir daí a gente pode falar um pouquinho a respeito da evolução da nossa alimentação, como está aparecendo aí na tela para vocês. Então, dentro do processo de alimentação, ou seja, de aquisição aí de nutrientes para o bom funcionamento do nosso corpo, a gente tem uma série aí de indivíduos, né, que passaram durante todo o processo de evolução e que também a sua alimentação se modificou ao longo do tempo. Então, os australopitecos, por exemplo, apresentavam uma alimentação vegetariana e ocasionalmente carnívora, mas conforme foi aí, né, passando o tempo e esses indivíduos foram evoluindo, eles passaram a ingerir uma maior quantidade de carne, justamente para aumentar aí a ingestão de proteínas. O Homo habilis, por exemplo, apresentava uma dieta já onívora, eram oportunistas, carniceiros, coletores de vegetais e frutas, mas também já consumiam carne, e passamos ainda para o Homo erectus, que com a presença do fogo já conseguiam cozinhar os seus alimentos e, portanto, conseguiam ingerir uma maior quantidade de carne e absorver uma maior quantidade de nutrientes também, principalmente de proteínas, para fortalecer a sua musculatura. E
Com a evolução da alimentação, a gente se questiona também a questão da modificação da nossa microbiota. Então, com a evolução da alimentação, maior ingestão de carne, né? A gente deixou de ser coletor, né, apesar da gente ainda ingerir, né, e ainda bem que a gente ingere frutas, verduras e legumes, mas com a maior ingestão de carne também houve uma modificação no nosso corpo e principalmente uma modificação na microbiota, né, nos indivíduos, né, nas bactérias que estão presentes no nosso corpo. Por meio disso, a gente fez a análise do texto, as fascinantes revelações do estudo de bactérias que povos isolados carregam no corpo. Esse estudo foi realizado pela professora Maria Glória Domingues, da Rutgers University de New Jersey, e ela estudou comunidades indígenas, principalmente comunidades indígenas que ficavam super isoladas, que não tinham aí muito contato com outros indivíduos de outras comunidades, e ela começou a estudar os seus aspectos nutricionais. E a professora questionou, né, por meio desses estudos, como esses indivíduos apresentavam tantos parasitas e não eram, né, e eram assintomáticos, ou seja, né, não apresentavam doenças, apresentavam os parasitas, mas não apresentavam doenças. E a partir daí ela fez o questionamento: como é possível que as pessoas dessas comunidades tenham tantos parasitas e sejam assintomáticos? E a partir daí o seu estudo, né, ganhou aí mais força e o seu estudo também começou a ter outros adeptos e outros cientistas também participaram desses estudos para justamente verificar se existia mesmo uma modificação na microbiota do organismo conforme ele sai de uma comunidade isolada e vai para o meio urbano e conforme tem essas modificações na ingestão de alimentos. E por meio disso, verificou-se que sim, que existe uma modificação na microbiota do nosso corpo e que essa microbiota se dá justamente pela saída dessas comunidades isoladas e principalmente pela sua inserção em ambientes urbanizados. Está aparecendo aí na tela para vocês, né, como se dá então esse procedimento. Então, conforme a gente está presente em ambientes urbanizados, ou seja, com o gradiente de urbanização, o nosso estilo de vida se modifica e passa para um estilo de vida industrializada. Com isso, a microbiota, na verdade, que existia no nosso corpo anteriormente, perde aí, né, a sua prática, perde a sua essência. E por isso há uma modificação da microbiota. Com a presença também da agricultura e da pecuária, modifica-se ainda mais a microbiota, porque eu tenho também aí o consumo de outros tipos de alimentos, com outros tipos de constituintes, de substâncias, e com isso também há uma modificação na microbiota presente no nosso corpo. Muitas vezes essa modificação da microbiota pode levar ao aumento de doenças imunológicas e metabólicas e, consequentemente, à perda da função dessas microbiotas que, na verdade, acabam sendo eliminadas do nosso corpo. E com isso, as mudanças de hábitos, né, principalmente com relação à alimentação, foi estudo também, né, e foi realizado aí um experimento onde cientistas deixaram de usar produtos químicos, principalmente os produtos de higiene, e passaram aí a verificar se existiria então essa mudança de hábito quando se deixasse utilizar, né, parasse de se utilizar esses produtos químicos. Com o passar do tempo, os cientistas notaram que eles não adquiriram a diversidade da microbiota local, mas as crianças que participaram desse estudo, principalmente, né, 2 crianças aí, olha, filhas dos médicos, se aproximaram aí sim da microbiota local, das crianças que estavam presentes nessa comunidade isolada e que também não utilizavam desses produtos químicos. E aí a gente consegue determinar que é na infância onde acontece a composição da nossa microbiota intestinal e onde então acontece, né,
essa presença dessa microbiota e essa mudança também da microbiota no nosso corpo. E agora a gente chega, né, ao nosso momento da interação. Hoje a gente fez a sistematização da atividade 1 e 2 e para o momento de interação deixo para vocês aí a seguinte questão. Após a aula de hoje, tente desenvolver um mapa mental estabelecendo as relações pertinentes aos assuntos abordados durante as atividades do componente. Aproveite também esse momento para realizar uma autoavaliação, pensando o que eu aprendi, como me organizei durante o percurso do componente, o que eu gostaria de ter aprendido, como foram as aulas e como foi a minha dedicação. Gente, vou ficando por aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!